E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre funções pré-definidas para strings. Hoje nós vamos falar especificamente de 4 funções. Nós vamos falar da função strlen, strcpy, strcat e strcmp. Vamos lá. Para eu trabalhar com funções de strings que manipulam conjuntos de caracteres, eu vou precisar incluir uma biblioteca no meu código. Nós vamos usar a biblioteca string.h, certo? Hoje nós vamos fazer assim, eu vou falar dessas 4 funções e apresentando exemplos de do uso de cada uma delas. Primeiro, vamos falar da função strlen. Vamos observar aqui. Essa função ela tem como objetivo calcular o tamanho de uma string. Ela está na biblioteca string.h e essa função recebe como entrada, como parâmetro, uma string, um texto, um conjunto de caracteres. A função retorna para mim um número inteiro contendo o tamanho dela. Então, vamos pensar aqui, pessoal. A ideia é que, se eu tenho uma variável qualquer, uma variável, digamos, uma variável A, e essa variável A, ela contém um conjunto de caracteres dentro dela. Vamos lá, Alice, por exemplo. E aí, eu vou chamar a minha função, existe uma função na biblioteca string.h chamada, essa função, ela se chama strlen, e essa função eu posso passar para ela um parâmetro, uma entrada, que é uma string, e essa função vai retornar para mim o tamanho da string, ou seja, quantos caracteres válidos essa string tem. Então, por exemplo, se eu passar como entrada dessa função a palavra Alice, essa função vai retornar para mim o número inteiro 5, porque Alice possui 5 caracteres. Para a gente usar uma função, basta eu colocar o nome da função, então strlen, e dentro dos parênteses aqui, eu informar o conjunto de caracteres que eu quero. Pode ser uma variável, pode ser uma constante, certo? O importante é eu passar uma string aqui no meio, e essa função strlen, para mim, vai me retornar o tamanho, quantos caracteres a string tem. Vamos a um exemplo. Eu vou abrir aqui o dev C++. Primeira coisa, vou usar a função strlen, eu preciso incluir uma biblioteca. Então, eu vou fazer include string.h. Ok. Agora, eu vou declarar uma variável qualquer aqui, para dar um exemplo. Então, aqui, char a, e em seguida eu vou dar um cin nela, cin a. Finalmente, eu vou exibir na tela o tamanho dessa string. Então, eu vou fazer cout strlen, e dentro dos parênteses, eu vou colocar aqui a variável que eu quero. No caso, é a variável a. Vamos testar o programa. Vamos lá. Pressionei F11. O que eu errei aqui? Vamos ver aqui. Sim. Quando eu declarei a minha variável a, eu esqueci aqui, eu deveria ter informado o tamanho máximo, lembrando que é um conjunto de caracteres. Então, eu vou fazer um a de tamanho 50. Lembrando, sendo de tamanho 50, eu posso armazenar nela até 49 caracteres válidos, já que ela vai precisar de um espaço para guardar o /0. Vamos lá, gente, vamos compilar mais uma vez. Vamos lá, então eu vou digitar um texto. Fernando. Vou dar um Enter e aí o programa vai exibir a quantidade de caracteres da palavra Fernando. No caso, ele exibiu o número 8 na tela. Tudo ok. Vou testar mais uma vez. Agora eu vou digitar Alice e o programa tem que escrever 5. Vamos lá? Ele exibiu o tamanho da palavra. E essa função é muito usada em situações que o meu programa tem que verificar o tamanho de um texto. Talvez eu vou digitar um nome em um campo de um programa e o programa tem que verificar, né, se eu não estou passando o tamanho máximo, né? Provavelmente vocês já utilizaram algum sistema que, se vocês digitarem uma palavra muito grande, ele te dá uma mensagem falando: atenção, esse campo permite só até 20 caracteres. Esse tipo de coisa, né, pode ser feito com algo parecido com a função strlen do C++. Vamos lá, vamos falar agora da nossa segunda função. Falamos de strlen, agora nós vamos falar da função strcpy. Tá? Essa função, o objetivo dela é copiar uma string para outra. Tá? É como se fosse um comando de atribuição. Tá? Ela está na mesma biblioteca, string.h, e ela recebe como parâmetro agora duas strings. Vamos ver aqui.
Então, a gente já viu, a gente já tinha visto antes o seguinte, a gente já tinha visto que se eu tenho uma string A e uma string B, por exemplo, que A de tamanho 50, B de tamanho 50. E suponha que eu fiz assim, ó, cin A, então o usuário vai digitar o valor de A, e em seguida suponha que eu faço essa instrução, ó, B recebe A. Ou seja, eu quero jogar o conteúdo digitado pelo usuário na variável B. E finalmente eu vou fazer cout B. Então, meu objetivo é ler A, jogar o valor de A em B e mostrar o B. Se eu compilar esse código, vamos tentar compilar, ó, o computador já vai dando um erro. Por quê? A gente já tinha visto que quando eu estou trabalhando com conjunto de caracteres dessa forma, conjuntos de caracteres assim, eu não posso fazer esse tipo de atribuição. Isso aqui está errado, certo? A forma que eu tenho para fazer algo parecido com uma atribuição em C++ é usando a função strcpy. Certo? O objetivo da função strcpy é substituir uma atribuição como essa aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim, ó, strcpy, ou seja, copia, né? Esse cpy vem da palavra copiar em inglês. Então, ele vai copiar para B o que está em A. Então, essa linha é bem parecido com eu falar assim, B está recebendo o que está dentro do A. Ele vai fazer uma cópia do A e jogar no B. E, finalmente, o programa vai exibir o valor de B na tela para mim. Vamos testar? Então, vamos lá. Eu vou apertar F11, que agora compilou. Vamos lá. Eu vou digitar uma palavra, então, Fernando. Quando eu der um Enter, esse valor vai ser armazenado em A. E depois de armazenar em A, ele vai fazer uma cópia para B e, finalmente, vai mostrar B. Então, ó, vamos ver, ó, deu um Enter, ele exibiu, né, a palavra Fernando de novo, exatamente como a gente esperava. Eu digitei o valor foi para A, ele pegou o que estava no A, atribuiu em B e, finalmente, exibiu B na tela para mim. Então, tudo certo. A função strcpy ela pode ser usada para atribuir, a gente está fazendo aqui, né, uma cópia de valor que estava numa variável, mas eu poderia fazer uma cópia de um valor constante também. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Tem uma variável B e eu vou copiar para B um texto constante. Então, aqui, ó, Fernando, por exemplo, dá na mesma, tá, pessoal? Sempre que eu quiser fazer uma atribuição, então a regra é, sempre que eu precisar fazer uma atribuição para uma variável que armazena um conjunto de caracteres, eu vou usar strcpy. Vamos testar o código aqui, vamos ver. E ali, ele exibiu na tela para mim o valor que eu esperava, exibiu o texto Fernando. Vamos lá, então a gente viu, né, o uso da função strcpy, ok? Antes da gente passar para o strcmp, é importante a gente entender uma coisa. Vamos voltar aqui. Observem, pessoal, quando eu estou chamando a função strcpy, olha como que eu chamei ela. Eu coloquei simplesmente em uma linha, está solto, ó, strcpy, um valor, vírgula, um segundo valor. Eu estou usando a função dessa forma. Eu não estou pegando o resultado da função e não estou utilizando o resultado da função para nada. Tá? Na verdade, quando eu chamo o strcpy, quando eu executo o strcpy, o que ele faz, simplesmente, é modificar o valor do B. Essa linha faz isso para mim. Por outro lado, olha a função strlen. Ó. Olha a função strlen. A função strlen ela retorna o tamanho de uma string. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma coisa assim, ó, int a recebe strlen de B. Olhem a situação. Ó. Olhem bastante atenção na diferença dessas linhas. Nessa linha, eu coloquei simplesmente o nome da função e a lista de parâmetros que ela recebe, e a função executa e modifica o valor do B. Depois, eu posso usar o valor de B como eu quiser. Agora, olha essa outra linha aqui como ela é diferente. Ó. Nessa linha, eu estou chamando a função, usando a função strlen, mas a função strlen está retornando um valor para mim, que é o tamanho, a quantidade de caracteres válidos que tem B. E o resultado retornado pela função é atribuído aqui à minha variável A. Então, ou seja, em strlen eu preciso aproveitar o retorno que a função me dá
para ou guardar numa variável, como é nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, estou guardando o valor numa variável. E, finalmente, eu estou exibindo o valor dessa variável, vou até compilar esse código. Ó. Esse código pede para o usuário digitar um valor, em seguida eu pego o tamanho, a quantidade de caracteres e armazeno em A, finalmente eu mostro essa quantidade de caracteres na tela. Vamos lá. Ó. Esse código aqui vai funcionar perfeitamente. Ó. Deixa eu compilar aqui mais uma vez. Ah, tá. E, na verdade, não pediu para eu digitar nada, não. Na verdade, o programa copia para a variável B o texto Fernando e depois exibe na tela quantos caracteres a palavra Fernando tem. Na verdade, esse código faz isso. E, portanto, né, o programa já começou exibindo 8 na tela, então está certo. Nesse caso aqui, tá vendo? Eu peguei o resultado de strlen e guardei em A primeiro. Mas eu poderia pegar diretamente o resultado da função e exibir na tela. Aqui, ó, cout strlen de B. E aqui, dessa forma, né, o programa vai pegar e vai exibir o tamanho da string, né, a quantidade de caracteres dela normalmente, igual à questão anterior. O importante aqui nessa questão é, a função strlen retorna um valor, e eu preciso de aproveitar o valor retornado de alguma forma. Se eu faço um código assim, eu já vi várias pessoas cometendo esse tipo de erro, vem cá e simplesmente fazem isso. Ó. strcpy, b, Fernando, strlen, b. Observem, esse comando aqui, strlenb, ele não vai exibir nada na tela para mim. A função executa, mas eu não estou aproveitando o retorno dela. Eu vou até executar esse código aqui, vocês vão ver que o programa não vai fazer nada para mim na tela. Aqui eu executei o programa e ele não exibiu nada. Não exibiu nada porque não tem um comando de cout, eu não estou aproveitando o resultado da função. Então, pessoal, bastante atenção tá nessas questões. strcpy, eu não preciso de ter nada recebendo, nada pegando o retorno dela, porque ela não retorna nada. Ela simplesmente modifica o valor do B. Agora, no caso do strlen, eu preciso de aproveitar o retorno dela, usar o retorno dela de alguma forma. Então, vamos lá, continuando. Vamos falar agora da função strcmp. Vamos lá. Ó. strcmp, ele calcula a diferença entre duas strings para mim. Então, ela é uma função usada para comparar duas palavras. Aquelas situações que eu digito meu e-mail, minha senha, e o programa acaba comparando, né, verificando se meu e-mail e minha senha estão corretas para me deixar ou não entrar no sistema. São situações que eu preciso comparar texto, certo, pessoal? Está na mesma biblioteca string.h. A função strcmp recebe como parâmetro duas strings, então é bem parecida com a strcpy, eu tenho que passar dois parâmetros para ela. Então, dentro do parênteses, tem que ter dois valores. E essa função, ela tem uma situação que ela pode me retornar ela tem três tipos de situação diferentes de retorno. Ela pode me retornar um número positivo, se a primeira string for maior que a segunda. Ela pode me retornar zero, se as duas strings forem iguais. Ou ela pode me retornar um valor negativo, caso a primeira seja menor que a segunda. Na prática, né, eu li aqui agora, na prática a gente vai entender melhor. Então, vamos lá. Ó. Vamos escrever um código, então, para a gente usar a função strcmp, que é a função que compara duas palavras, duas strings, dois textos. Vamos lá. Ó. Vou criar duas variáveis, então, A, de tamanho 50, e B, de tamanho 50. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos, na variável A, atribuir um valor e na variável B, atribuir outro. Lembrando que eu não posso fazer assim, né, gente? Eu não posso fazer A recebe Alice. Isso aqui eu não posso fazer. A gente já viu que não dá para fazer atribuição assim. Então, eu vou fazer assim, ó. strcpy, ó, estou copiando para A o texto Alice. Isso aqui está ok. Agora, eu vou fazer assim, ó. strcpy. Opa, em cima está escrito errado. Aqui, ó. strcpy. Estou copiando para B o texto Davi. Agora eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Cout, da mesma forma, o strcmp ele retorna um valor, então eu tenho que aproveitar o valor de retorno dele. Então ali, ó, cout strcmp. Então ele vai comparar quem para mim? Ele vai comparar o A com o B. Vamos entender esse código, pessoal. Olha lá. Ó. Primeiro, eu declaro duas variáveis. Em seguida,
eu jogo valores nessas variáveis. A recebeu Alice, B recebeu Davi. Então, eu faço uma comparação de A com B e exibo o resultado dessa comparação na tela usando o comando cout. Agora, o que o strcmp faz? O strcmp ele começa comparando o meu texto caractere a caractere. Então, ele vai começar comparando aqui, ó, o A com o D, certo? Ele vai considerar o código ASCII do A e o código ASCII do D. Vamos consultar lá na nossa tabela qual o código ASCII do A e qual o código ASCII do D. Vamos lá. Ó. O A, na tabela ASCII, tem valor 65. E o D, na tabela ASCII, tem valor 68. Voltando aqui, então. O computador vai fazer o seguinte, ó. Vai comparar esses dois e vai ver. O A tem 65, o D tem 68. E ele vai fazer. E a gente tem que pensar assim, ó. Se do primeiro valor eu subtrair o segundo, a resposta vai ser positiva ou negativa ou vai ser zero. Bom, se de um número menor eu subtraio um número maior, a resposta vai ser o quê? Negativa. Tá? Porque 65 menos 68 vai dar para mim menos 3. Então, a certeza que eu tenho é que a resposta dessa conta vai ser negativa. Então, o strcmp faz isso. Olhem aqui, ó. Se eu executar esse código, vamos lá, ele vai me dar uma resposta negativa. Tá? E aí, assim, a gente não sabe, né, que resposta é essa. Vai ser menos 1, pode ser menos 3, pode ser menos 5. A certeza que eu tenho é que é um número negativo. E entre compiladores diferentes, eu vou até copiar isso aqui, ó. Dei um Ctrl+C nesse código. Eu vou levar agora para compilar isso aqui em outro compilador. Aqui, ó. Em compiladores diferentes, a resposta pode ser diferente. Ó, no DevC++, a resposta foi menos 1. Aqui no cpp.sh, a resposta foi menos 3. Porque a gente não tem, a gente não sabe qual que vai ser a resposta. A gente só sabe se a resposta vai ser positiva, se a resposta vai ser negativa ou se a resposta vai ser zero. Certo? Ele compara as strings e me retorna essa diferença. Vamos continuando aqui, ó. Vamos pensar, eu vou colocar aqui a Alice e eu vou colocar aqui não, aliás, eu vou colocar um texto qualquer aqui para ficar mais simples. Então aqui, ó, 3 letras A, uma letra B. E aqui eu vou colocar 3 letras A, uma letra X e uma letra C e uma letra G, por exemplo. Aqui, ó. Quando esse código for executar, como que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Ele primeiro vai começar comparando essas duas aqui. São iguais? São. Tem mais coisa para comparar? Tem. Então, ele vai comparar essas duas aqui. São iguais? São. Tem mais coisa para comparar? Tem. Ele vai comparar essas duas aqui. São iguais? São. Tem mais coisa para comparar? Tem. Agora, ele vai passar para esse ponto aqui. A gente sabe que o código ASCII do B, maiúsculo, é 66. O código ASCII do C, maiúsculo, é 67. Então, da mesma forma, quando eu executar esse código, ele vai me retornar a diferença entre as duas strings. Nesse caso, o de cima é menor e o de baixo é maior, a resposta vai ser um número negativo também. Vamos compilar esse código? Vamos lá. Ó. Vamos compilar e a resposta também vai ser um número negativo. Certo? E agora vamos trocar, né? Vamos pensar aqui, ó. Aqui em cima eu vou colocar um C, uma coisa qualquer, e aqui eu vou colocar uma letra B. Vamos lá, então. Ele vai comparar esses dois, são iguais. Vai comparar esses dois, são iguais. Vai comparar esses dois, são iguais. E vai chegar nesse ponto aqui. Certo? E a gente viu. O código ASCII do B maiúsculo é 66. E do C maiúsculo é 67. E o computador vai fazer, comparando os dois, a resposta vai ser um número positivo, vai ser um número negativo ou vai ser zero? Bom, se do de cima eu subtrair o de baixo, eu sei que a resposta vai ser positiva. Então, a resposta dessa função, desse strcmp aqui, dessa comparação aqui de baixo, vai ser um número positivo. Vamos ver? Vamos testar aqui, compilando. E, de fato, né, a resposta
foi um número positivo, então tudo ok. Há uma outra situação de valores iguais. Então, vamos pensar aqui, eu coloquei algumas letras As e eu vou colocar algumas letras As também. São strings completamente iguais. E aí, o código vai tentar comparar de par em par, né, os caracteres, esses valores dessa forma, ele compara A com A são iguais, A com A são iguais, A com A são iguais. Não tem mais nada para comparar, então a resposta não é nem o número positivo nem o número negativo. A resposta vai ser 0. Então vamos testar esse código aqui, ó. Vamos testar. E ali, de fato, né, como as strings são iguais, a resposta deu 0. Uma dúvida que as pessoas sempre têm é que há uma diferença entre caracteres maiúsculos e caracteres minúsculos. Então vamos pensar, ó, se eu tenho o texto Alice assim e o texto Alice assim. Quando eu for usar minha função strcmp, a função vai começar tentando comparar essas duas coisas aqui. E a gente sabe que o código ASCII do A maiúsculo é 65 e o código ASCII do A minúsculo é 97. Se eu não me engano, é 97. E aí, o computador vai fazer o seguinte, vai tentar, comparando os dois, se de um número menor eu subtraio um número maior, a resposta vai ser um valor negativo. Então, vamos lá. Ó. Quando eu compilar isso aqui, observem, lá de fato, né, a resposta foi um valor negativo. Então, a gente sabe, né, que caracteres maiúsculos são menores que os caracteres minúsculos, conforme o código ASCII. Porque os maiúsculos, né, eles têm códigos ASCII que começam ali no 65 e os minúsculos têm códigos ASCII que começam ali no 97. E essa função strcmp ela tem aplicações para comparar texto. Então, comparando o texto para verificar se valores são iguais, para fazermos ordenação em ordem alfabética crescente, ordem alfabética decrescente, a gente usa essa função strcmp para fazer esse tipo de operação. Vamos lá. Finalmente, nós vamos ver a função strcat. Ela serve para unir duas strings. Então, ela recebe como parâmetro duas strings e a função strcat faz a união dessas duas. Então, um exemplo aqui, né, para a gente entender. Ó, eu tenho, então, vou usar esse mesmo código aqui e fazer só uma modificação nele. Eu tenho aqui a função strcpy, e eu tenho, primeiro, a variável A recebeu a Alice dessa forma, a variável B recebeu a Alice dessa forma. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar a função strcat, ela vai unir duas strings, eu passo como parâmetro o A e eu passo como parâmetro o B. E o que o strcat faz? Ele une as duas, mas modifica o valor do A. Então, o que ele faz basicamente é, A estava com a Alice dessa forma, B estava com a Alice dessa forma. Após esse comando aqui ser executado, a variável A vai conter o texto Alice, Alice, porque juntou as duas, e a variável B vai continuar como estava. Ela vai continuar apenas com o texto Alice. Então, o strcat ele une duas strings, modificando o conteúdo da primeira. Ele pega a segunda e adiciona no final da primeira. Resumindo, é isso que ele faz. Então, vamos lá. Para a gente ver se realmente foi isso que aconteceu, eu vou exibir primeiro o valor de A, vou pular de linha, e eu vou exibir o valor de B. Vamos executar para a gente observar. Então, o programa exibiu para mim na tela, igual a gente tinha falado. Ó. Primeiro, o valor da variável A, que ela ficou com o texto assim, e depois o valor de B, que ficou com o texto assim. Na verdade, o B não foi modificado, né? O que foi modificado foi apenas a minha variável A. Então, pessoal, vamos finalizar por aqui. Hoje nós vimos aí o uso das 4 funções, strlen, strcpy, strcmp e strcat, certo? Na próxima aula, nós vamos começar a fazer algumas resoluções de exercícios com as últimas coisas que nós aprendemos. O processo de manipulação de caracteres e o uso dessas funções que trabalham com conjuntos de caracteres. Obrigado, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.